A Verdade Sufocada, parte 29. Cronograma das Jornadas de Junho. (19 de junho). Comandados por Vladimir Palmeira, da dissidência comunista da Guanabara e presidente da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, UMES, 800 agitadores tentaram, sem sucesso, tomar o Ministério da Educação e Cultura, MEC. Prosseguiram até a Avenida Rio Branco, onde ergueram barricadas e atacaram a polícia. Foi o caos total. O centro da cidade paralisado, dezenas de feridos, 2 dos lados e 3 viaturas do exército incendiadas. Os 2 lados feridos. 20 de junho. 1.500 participantes, entre estudantes e populares, invadiram e ocuparam a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na URCA, submetendo os professores a constrangimentos e vexames, obrigando-os a sair por um corredor formado por uma massa de agitadores que gritavam palavras de ordem. 21 de junho. O centro da cidade do Rio de Janeiro tornou-se um campo de batalha. A violência foi tão brutal que esse dia ficou conhecido na história do movimento estudantil como Sexta-feira Sangrenta. Aproximadamente 10.000 pessoas, entre estudantes populares e muitos infiltrados, incendiaram carros, agrediram motoristas, saquearam lojas e atacaram a tiros a embaixada americana e as tropas da polícia militar. Saldo da batalha campal: centenas de feridos e 4 mortos, dentre os quais o sargento da polícia militar Nelson de Barros e os civis Fernando da Silva Lembo, Manuel Rodrigues Ferreira e Maria Ângela Ribeiro, atingidos por balas perdidas. 22 de junho. Dezenas de manifestantes tentaram ocupar, sem sucesso, a Universidade de Brasília, UNB. 24 de junho, cerca de 1.500 manifestantes realizaram uma passeata no centro de São Paulo e depredaram a farmácia do Exército, o Citibank e a sede do jornal O Estado de São Paulo. – 26 de junho. Ao mesmo tempo em que ocorriam distúrbios estudantis em Belo Horizonte, um carro-bomba era lançado pela VPR e destruía parte do quartel-general do 2º Exército, matando o soldado Mário Kozel Filho. Nesse mesmo dia, no Rio de Janeiro, uma passeata denominada Passeata dos 100 Mil saiu da Cinelândia, passou pela Candelária e foi até o Palácio Tiradentes, na Assembleia Legislativa. Engrossavam a mesma padres, artistas intelectuais, professores e operários. As palavras de ordem, as mesmas de sempre. Os líderes comunistas tinham conseguido aglutinar vários setores e partiam para a terceira tentativa de tomada do poder.
27 de junho, uma comissão de organizadores da Passeata dos 100 Mil, composta, dentre outros, por Franklin de Souza Martins, da Dissidência Comunista do Guanabara, DIGB, e por Marco Antônio da Costa Medeiros, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, foi a Brasília pressionar as autoridades. Não foi recebida. Horas depois, realizou-se uma passeata na cidade, com a presença aproximadamente de 1.000 pessoas, entre estudantes, parlamentares e sacerdotes. Terminadas as jornadas de junho, as manifestações se reiniciaram. 3 de julho, dezenas de agitadores portando metralhadoras, fuzis, revólveres e coquetéis Molotov ocuparam as faculdades de Direito, Filosofia e Economia da Universidade de São Paulo, USP, fazendo ameaças de colocações de bombas. 4 de julho, no centro do Rio de Janeiro, nova manifestação, a Passeata dos 50 Mil. Foi o ponto culminante da radicalização ideológica. No final da manifestação, postados em frente à Central do Brasil, provocavam os soldados e faziam guarda ao prédio do Ministério do Exército, gritando: só o povo armado derruba a ditadura! Só o povo armado derruba a ditadura! 23 de julho, realizados em São Paulo, comícios relâmpagos com a participação de operários de Osasco. Em 29 de agosto, tumultos agitaram o interior da UNB, com depredações de salas de aula e disparos de armas de fogo, ocasião em que foi preso o militante da AP, estudante Onestino Guimarães, presidente da Federação de Estudantes Universitários de Brasília, FEUB. Onestino Guimarães consta da lista de desaparecidos políticos até os dias de hoje. Ainda eram desconhecidas as várias correntes em que a esquerda se havia se dividido. Um sistema de informações recém-criado, ainda deficiente, não tinha uma clara percepção do que teríamos pela frente. José Dirceu e o movimento estudantil. Em 1964, José Dirceu tinha 19 anos. Nessa época, era estudante secundarista em São Paulo e participava do movimento estudantil, filiado ao PCB. Seu líder era Carlos Marighella, e ele logo aderiu à corrente revolucionária, criada dentro do PCB para defender a luta armada. No final de 1966, ingressou na ala Marighella, que, um ano depois, se chamaria Agrupamento Comunista de São Paulo, ACSP. Em 1968, José Dirceu era presidente da União Estadual dos Estudantes, UEE, e insuflava os jovens a pegarem armas. No dia 2 de outubro, foi um dos líderes do conflito no qual se envolveram, na Rua Maria Antônia, 1.000
universitários da Faculdade de Filosofia da USP e do Mackenzie. Os alunos da USP em São Paulo, maior centro estudantil de esquerda da época, organizaram um pedágio para arrecadar dinheiro para a Uni. Revoltados com badernas constantes provocadas pelos esquerdistas, alunos do Mackenzie, situados na mesma rua, ao negarem a contribuição, foram atacados e revidaram. Os estudantes transformaram a Rua Maria Antônia em um verdadeiro campo de batalha. Saldo: o estudante secundarista José Guimarães morto com um tiro na cabeça. 10 outros feridos e 5 carros oficiais incendiados. Com todo esse clima, em 12 de outubro, a Uni realizou em Ibiúna, no interior de São Paulo, seu 30º congresso. Informada por telefone, a polícia cercou e prendeu os participantes. No congresso estavam presentes diversos padres e seminaristas: Tito de Alencar Lima, Domingos Figueiredos Esteves Guimarães, Luiz Felipe Rauton Mascarenhas, Anastácio Hort, Eloy Alfredo de Pietá e Antônio João. Foram enquadrados 712 estudantes em IPM, Inquérito Policial Militar. Apenas 10 tiveram prisão decretada. Foram presos, entre outros, Vladimir Palmeira, Franklin de Souza Martins, Luiz Gonzaga Travassos da Rosa, Helenira Rezende e José Dirceu de Oliveira e Silva. A prisão de José Dirceu por ocasião do Congresso da Uni impediu por uns tempos que continuasse fisicamente a participar das agitações de rua, mas não o impediu de continuar, mesmo preso, a insuflar os jovens. Do presídio acompanhou a transformação do ACSP em ALN, a Ação Libertadora Nacional, uma das mais violentas organizações terroristas que atuaram no Brasil, até ser, entre outros, trocado pela vida do embaixador dos Estados Unidos. Hoje, passados 40 anos, pode-se afirmar com certeza que os jovens foram levados à violência pela ação constante de infiltrados em seu meio. Os comunistas começaram doutrinando os secundaristas, mais maleáveis, e prosseguiram no meio universitário, introduzindo-os a militar em organizações subversivo-terroristas, levando muitos à prisão e muitos outros ao exílio e alguns à morte. José Dirceu voltaremos a escrever no capítulo Movimento de Libertação Nacional, Molipo. Resgate da história do movimento estudantil brasileiro. A razão pela qual resolvi escrever o que sei, vendo e vivendo as situações descritas, é exatamente a parcialidade em todos os movimentos de resgate da história, sempre contada por participantes de um só lado. Veja o exemplo abaixo.
Em março de 2004, a revista Petrobras, número 98, publicou a seguinte reportagem, abre aspas. Aqueles dourados anos rebeldes, a história do movimento estudantil brasileiro, com destaque para a União Nacional dos Estudantes, UNE, resgate da nossa história, parte em matéria, por intermédio da Rede Globo de televisão, a Fundação Roberto Marinho promoverá uma intensa campanha de mobilização para pedir a contribuição de todos que de uma forma ou de outra participaram do movimento estudantil das últimas décadas. Fotografias, documentos, recortes de jornais serão transformados em arquivos e ficarão à disposição da sociedade em CD-ROMs e site. Num segundo momento, produziremos 2 publicações e uma exposição permanente. Assim fomos reconstruindo a memória e história do movimento, que sem dúvida será de grande valia para futuras gerações, explica Juliana Guimarães, da Fundação Roberto Marinho. Além dos documentos do projeto, prevê a gravação de depoimentos ex-militantes que queiram corroborar com o depoimento oral de que fez o movimento estudantil, especialmente em sua fase mais intensa, a partir da década de 1960, é fundamental, diz Juliana, certa de que não vão faltar colaborações. Fecha aspas. Sotaquinho aí, bem falsificado russo aí, só pra... sei lá, acho que melhor forma de dar uma contextualizada numa fala de um globalista, né? Jean-Marc Van der Weyden, ex-presidente da UNE, eleito já na clandestinidade em 1969, pretende colaborar. Acho importante esse trabalho de resgate. É da nossa história que estamos falando, diz o ex-militante exilado por 10 anos. Maria Augusta Carneiro Ribeiro, a Guta, hoje ouvidora geral da companhia, é uma entusiasta do projeto. Afinal, ela própria é parte viva dessa história. Primeiro como militante estudantil, depois como um dos quadros da resistência à ditadura militar, presa e banida do país como Jean Marques e tantos outros. Quando a Petrobras se propõe a financiar um projeto como este, está reafirmando sua dimensão como empresa voltada cada vez mais para a responsabilidade social. A história do movimento estudantil é mais um exemplo de uma tradição do movimento brasileiro, a generosidade. O trabalho solidário em benefícios da coletividade, como fizeram no passado e ainda fazem os negros em seus quilombos. E essa memória não se pode perder, afirma Guta. Jean Marques Van der Weyden. Já em 1962, no Grêmio do Colégio São Fernando, no Rio de Janeiro, eu fazia política. Em 1963, conseguimos eleger uma diretoria puro sangue da AP, Ação Popular. Pouco depois, formamos uma frente única com o Partido Comunista. Partidão. Maria Cândida Augusta Carneiro, a Guta. Entrei na militância aos 16 anos.
pela porta do Grêmio Estadual do colégio. Depois de chegar ao Rio, trazida de Salvador pela família. Em 1967, com 20 anos, cursava Escola Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje o FRJ. E lá no Caco Livre, organização parapartidária, passei por toda uma formação política com a maior disciplina e dedicação. Estive em Ibiúna em 1968, como quase toda a militância da época. Queríamos a construção de um partido comunista que fizesse do Brasil um país mais igualitário. Ai, inocente. Sem fome ou sem injustiças sociais. Depois do AI-5 eu fui presa e fui banida. Mas não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Fecha aspas. Nossa, que nojo ter que ler essas coisas, viu? Desse povinho. Bom, continuando. A mídia, a memória da mídia é quase sempre seletiva. O exemplo disto é o livro Jornal Nacional, A Notícia Faz a História, sobre o Jornal da Globo, que foi ao ar pela primeira vez em 1º de setembro de 1969. E que, apesar de cobrir os piores momentos da subversão e do terrorismo no Brasil, dedica apenas poucas linhas sobre o assunto. O capítulo intitulado Os Militares e a Censura fala apenas do sequestro do embaixador americano e da morte de Lamarca. Abrangendo o tema da censura, e se refere à morte de Lamarca como uma execução. Impressionante como a memória da Globo foram apagadas. Como foram apagadas as atrocidades cometidas pelos jovens estudantes. Preocupa-nos agora o resgate da história, patrocinado pela Petrobras. Tenha também ignorado os atos insanos cometidos por estes jovens. Por que será que, em busca da história, omitem atos subversivos terroristas e a verdadeira intenção da luta iniciada, ainda antes da Contra-Revolução? Por ignorância? Impossível. Para esconder a verdade? Talvez. Pois quem sabe, agora mais velhos, estes estudantes ainda precisarão usar os jovens de hoje para uma nova tentativa de tomada de poder. Fonte: Projeto Orville. Se você curte este trabalho, divulgue o nosso canal, deixe o like e comente. Ajude-nos a espalhar a verdade sufocada. Obrigado.